A gente, na semana passada, na primeira, são 2 aulas só esse curso, a primeira, a gente falou sobre as traduções da Torá em geral. Então, a gente começou falando do esforço e da dificuldade que foi de traduzir a primeira, porque isso há 2.300 anos atrás, porque o judaísmo falava a palavra de Deus é em hebraico, você não pode botar ela em outra língua, né? Então, isso foi uma coisa que foi muito controvertida e tal. A primeira tradução foi feita para grego, há 2.000 e poucos anos atrás, 2.300 anos atrás, e a partir daí as traduções foram sendo feitas em todas as línguas que os judeus estiveram, e a gente contou a tradução em grego, depois em aramaico, depois a árabe, depois em alemão e depois em inglês. E chegamos na tradução em inglês, e se a gente também falou o seguinte, que as primeiras traduções, a tradução em grego, ela queria ser muito fiel. As traduções que vieram depois, aramaico e árabe, e não sei o quê, elas foram interpretando à medida que traduziam, né? A gente viu em aramaico algumas coisas alguns desvios do texto em hebraico, e ele botando uma interpretação, que a gente sabe por que ele botou essa interpretação, etc. E, finalmente, quando a gente chega na época do iluminismo lá e tal, já volta essa história de que vamos traduzir exatamente como é, e tudo que não for fiel, mas que a gente quer comunicar, não for fiel ao texto original, mas que o judaísmo transformou, vamos anotar à parte. E chegamos nessa Torá do Plaut, que é totalmente dentro desse contexto, né? A tradução tenta ser bem fiel, uma linguagem bem inteligível. Estava falando com ele antes, a ideia dessa tradução não é reproduzir exatamente o texto, mas reproduzir exatamente o contexto para que seja bem inteligível e que você depois coloque ao lado uma série de todos os comentários que podem sair daquilo. No final daquele texto, todos não, uma grande parte, porque todos são infinitos. No final, esse livro aqui, que é esse que está aqui na tela, aqui, tal, esse negócio aqui que está verde é porque esse cara aqui está sabotando a gente, não está bom, mas juro que o slide está direitinho. Aqui que está mal coisado. Esse livro aqui, que é esse aqui, que eu dei para vocês, ele tem 35% dele é tradução de Torá. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. 35% dele é tradução de Torá, só. Ok? Os outros... Você estudou com ela? Talvez para acompanhar, talvez já precisando, não sei. Então, no final, 35% desse livro é tradução, o resto todo é comentário. Você vê que o comentário é muito mais volumoso que a tradução, etc. Muito bem. E hoje, então, vou falar só sobre o Plaut. Só sobre esse livro que a gente traduziu, mostrar o que tem dentro dele, mais ou menos dizer como você pode usar ele para estudar e tentar mostrar a diferença das traduções e a diferença dos comentários. Porque, como eu falei da outra vez, na semana passada, a gente resolveu traduzir porque a gente achava que o comentário desse livro, que é o livro que a gente usava até agora, que é a Lei de Moisés, eles realmente não batiam com aquilo que a gente faz aqui na área. Eu vou mostrar algumas coisas que são muito características disso, e é o que me fez ficar muito assustado e falar, tem que traduzir, tem que fazer um negócio diferente, né? Então, esse trabalhão que a gente fez, foi basicamente baseado nisso. Então, esse nosso... A pena que está tudo muito borrado, mas esse nossa tradução em português, que está aqui, né? Ela é parte de uma família. Esse aqui é o livro original, que a tradução é o Plaut em inglês. Isso aqui é um Plaut em inglês de capa mole para ficar mais levinho. Isso aqui é uma tradução para russo, tá vendo? Que foi feita em paralelo com a nossa, mas demorava muito menos tempo, tinha muito mais verba. E essa aqui é uma tradução. Isso aqui é um livro interessante, que é o texto da Torá, com a mesma tradução, só que comentários femininos, né?
Eu tenho esse livro em casa e eu já li alguns comentários femininos, achei eles todos muito interessantes e não sei porque que eles são femininos. Eles são interessantes comentários. Mas é essa família que o movimento reformista usa e tem e tal, e a gente entrou nessa família agora. Inclusive, agora, o pessoal botou à venda o nosso livro por $70. Aqui custa 35, lá nos Estados Unidos custa 70. E eles não podem vender, não. É muito engraçado. Bueno, o que tem nesse livro, né? Esse livro não é um livro só. Ele não é um livro só. Ele tem muitas partes, tá certo? Apesar de que ele está organizado em parashiot, quer dizer, todo mundo sabe o que é uma paraxá? Todo mundo sabe? Então, ele está organizado nas 54 porções semanais da Torá. Então, ele tem 1, 2, 3, 4. Cada paraxá tem uma série de coisas que não é só a tradução da Torá, uma série de coisas adicionais. Então, esse livro são basicamente 10, 11 livros, agora não lembro quantos aqui. Primeiro, ele tem uma introdução geral ao livro, tá certo? Introdução geral à Torá, um monte de introduções, explica um monte de coisas sobre a comparação, por exemplo, Êxodos, né? Shemot. A comparação do texto de Shemot com textos semelhantes ou estilos semelhantes no Oriente Médio Antigo, da onde vem essa ideia também existe aqui, também existe ali, né? Os sumérios falam isso, os outros falam aquilo, e com isso te dá uma visão de onde as coisas judaicas podem ter modificado, né? De onde os judeus podem ter modificado as coisas. Depois, para cada livro, para cada um, são 5 livros, né? A Torá são 5 livros, para cada livro tem uma introdução daquele livro, também dá um contexto daquele livro, no contexto histórico, no contexto também comparado com o Oriente Médio da época, Oriente Próximo da época, e a questão literária, qual é o estilo literário, porque hoje em dia a gente sabe que hoje em dia, a partir de uns 200 anos, começou essa basicamente Spinoza deu um pontapé nisso, de ler Torá como literatura, não como algo esotérico, ler como literatura. E aí você começa a fazer análise, e os alemães começaram a fazer isso no século XIX, estudar a Torá como literatura, e começaram a falar, não, mas aqui, ó, o estilo aqui é esse que parece com aquele, e não parece com esse outro, então tem vários autores, cada um tem um estilo e tal. Então ele conta isso, e mais ou menos ele te mostra o que pode ser essa coisa, como ele pode decompor esse livro, se bem que religiosamente isso não existe, né? Esse livro é uma unidade só. E tem muitas teorias que falam que é uma unidade só, que esse negócio da teoria literária é uma bobagem completa, porque ele explica até porquê e tal. Bom. Aí, oi? Você não acha o quê? Que foi escrito por várias fontes? Não tem nada a ver com literatura. Tem tudo. Esse texto é uma criação literária completa. Isso não quer dizer que não tenha sido escrito por Deus, né? Eu posso argumentar com você que Deus faz literatura. E você não vai conseguir me dizer que Deus não faz, porque nem você nem eu sabemos o que Deus faz. Não é isso? Então a gente vai ficar aqui só falando nada. Agora, eu acho que a Torá é um livro, uma criação literária belíssima, uma visão, uma maneira de comunicar de como o homem funciona, de como funciona o humano, né? É muito mais do que os filósofos gregos e tal, que queriam ver toda o cosmos, não sei o quê. A Torá não quer muito saber do cosmos, não. A Torá fala assim, primeiro capítulo um pouquinho fala do mundo, como é que foi criado o mundo, depois ele foca no homem e dane-se para o resto. Né? Ele não fica explicando mais nada, nem chuva, nem trovão, nem mar, não quer nem saber. A Torá não quer nem, a Torá foca na pessoa desde o começo, e depois, no 12º capítulo, ela começa totalmente falando dos hebreus. E só quer saber disso. Não quer saber de muita coisa além. Tudo que toca a eles e tal. E é uma construção poética e descrição do ser humano muito boa. Perfeita não é, muito boa, muito boa. Por isso que a gente consegue manter ela viva até hoje, né? Depois, em cada paraxá, tem a introdução da paraxá, tá certo? Aí ele estabelece a história, o ciclo, aonde vinha a história e como ela
E quais são os temas daquela... Olá. E quais são os temas de cada... Tudo bem? E quais são os temas de cada paraxá, né? de cada pedacinho, quais são os temas de cada pedacinho. Isso define os temas, o que então ajuda muito os rabinos a fazer prédica, porque está lá os temas da paraxá da semana, é bom. Isso. Depois tem a tradução do texto bíblico, tá certo? Que é um português fluente, tentando ser em português fluente, a gente vai ver isso aqui. Depois tem o que eu acho que é muito valioso, que são as notas de rodapé da tradução. Então, nas notas de rodapé da tradução, ele coloca o que era difícil traduzir. E aonde tem várias interpretações de tradução. As dúvidas. Por que ele escolheu essa tradução? Por que não escolheu aquela? E para onde levaria esse caminho, para onde levaria aquele outro? Né? A gente vai ver algumas coisas dessa aqui, que acho que é a primeira fonte de estudo para você entender mais ou menos o que está no texto em cima e quais são as possibilidades de desvio dele. Depois tem, que é talvez a parte principal do livro, que são os ensaios sobre os temas. Então, você tem, para cada paraxá, para cada tema desse que está nas paraxiot, você tem ensaios que são textos feitos pelo Plau sobre os temas da paraxá. Então, ele vai falar sobre tudo que você pode imaginar, nome de Deus, divórcio, sacrifícios, um monte de temas. São centenas. Eu acho que a gente podia também fazer um trabalho, que um dia talvez pudesse ser feito, que é pegar esses ensaios, tirar ele dos livros, agrupar por tema e publicar um livro só com esses ensaios. Seria já interessante para caramba para estudo. Né? Depois tem um negócio de coletâneas, que são dropzinhos, são textos curtos sobre esses temas da Torá também, de várias fontes diferentes. Ok? Então, e no final tem as haftarot. No final de cada paraxá tem a haftará da paraxá. Esses ensaios, eu não estou me lembrando agora, é dele ou são de vários? A grande maioria é dele, né? E quando tem de alguma outra pessoa, ele cita. As introduções são de outras pessoas, do Bamberg, qual é o outro, do Janete? Qual é? Ralo. William Ralo. Não, esse é o rolo. Esse é o rolo. Tem o rolo e tem o ralo. O rolo empurra a água, quem entra pelo ralo, uma coisa assim. William Ralo bem mais, quer dizer, da geração que está com... Esses três já foram, já não estão mais vivos. O rolo é mais novo que eu. É um garoto. Muito bem. Então, aqui tem algumas páginas mostrando o que o livro é. Então, isso aqui é uma página de introdução geral, você vê que é um texto, né? Tem alguns mapas, acho que tem meia dúzia de mapas, mostrando também que esse mapa, o livro remete ao mapa muitas vezes. Isso aqui é o começo de uma paraxá, é uma introdução da paraxá, então ele fala, isso aqui é de Bereshit, ele fala, prólogo, criação, isso aqui é um tema. As linhagens do céu e da terra da humanidade primitiva, isso é outro tema. Então, ele apresenta os temas. Aqui é a página de Torá, aqui está o hebraico, isso aqui não tem novidade nenhuma, isso aqui é o hebraico padrão de todos os textos da Torá, e aqui está a tradução em português, ela acompanha, ela tenta terminar no mesmo lugar, mais ou menos, quando pode, e aqui embaixo são os comentários. Né? Essa parte aqui são os comentários sobre a tradução. Né? Isso aqui é uma página agora de ensaios, né? Então, lá está ele fazendo texto sobre os temas. Né? Então, aqui está Deus no Gênesis, sei lá o que da humanidade, porque esse projetor nosso aqui é meio brabo, né? Então, também não consigo ler, porque é muito pequenininho. Enfim, mas aqui são a página de ensaios, e finalmente são vários textos e tal, com esses temas aí, com milhares, centenas de temas. Depois tem as coletâneas, que é isso que está aqui, tá certo? São pequenos textinhos sobre a temática, está lá a temática da criação, cada um de alguém de todas as épocas possíveis, desde muito recente, né? Coisas muito recentes a coisas muito antigas, né? Talmud e anterior e posterior, e Idade Média e moderna, não sei o quê, coletâneas. É também super interessante estudar, né? E ler e pensar e tal. É um livro para estudar Torá
por muitos anos. Por muitos anos. A Janete estuda esse livro há 113 anos, ainda não acabou. Né? Mais ou menos isso. Muitos anos. Realmente é um livro, é um companheiro para a vida. É bem interessante. Tenho desde 85 e descubro coisa nova todo dia. Isso. E a última parte aqui é Haftará. Isso aqui é Haftará. Você acha que esse livro, mais ou menos já sei a resposta, mas qual é a diferença na tua visão de estudar sozinho e estudar numa Havruta? Estudar numa Havruta é estudar com outra pessoa, ou com duas, ou com três, ou quatro. É muito mais gostoso que estudar sozinho em qualquer coisa. Qualquer coisa. Aqui também, né? Se as pessoas tiverem o mesmo nível de interesse, o mesmo nível de... algum certo nível de conhecimento inicial, né? Mas vale muito mais a pena estudar em conjunto. Muito mais. Agora, também não com muita gente, porque senão você se perde ali no meio. Mas esse método de Yeshiva de estudar 2 a 2 é maravilha. É maravilha. E um tem que contestar o outro, né? Se um fala não sei o quê, o outro tem que achar um argumento contrário. Porque se os dois concordarem, não estão estudando nada, eles estão lambendo o ego um do outro. Eles têm que achar o que você falou, o que pode ser que não é, que eu acho que não é bem isso. Né? Então, esse é um método de estudo normal, judaico, né? Uma faca afiando a outra. É bem interessante. Em qualquer coisa, se você estudar assim, é bom. Ser contestado é muito bom. Enquanto não tem Havruta, assim como eu passei muitos anos fazendo propaganda no Clau, eu também gostaria, então, de fazer propaganda de quinta de manhã, que não é uma Havruta, porque é um pouco mais exigente, não são duas, mas é uma coisa extremamente fácil. Você, por exemplo, lê tudo que tem no Clau para amanhã de manhã e discutir naquela... É verdade, mas sem querer polemizar, mas o que eu percebi algumas vezes é que as pessoas vêm e falam assim, eu acho isso. Um achismo, claro. A nossa Havruta aí, aqui ainda não é o ideal. Não é baseado na fonte, eu estudei isso. Mas eu acho isso. Mas eu acho que... Mas aí você está falando de uma coisa que acontece no momento aqui, eu estou dizendo que é fértil a discussão em grupo, e aqui você tem quinta de manhã. Janete, assim, sem dúvida está certo. Agora, se ninguém chegar e falar, não, isso que você está achando não é para achar, você não sei o quê, vai continuar assim. Vai ser assim para sempre. Então tem que participar. Agora, não vou entrar nisso, porque senão não é aula, mas tem que participar. Então, a quinta-feira também é um bom lugar para estudar Torá. E sábado de manhã também é um bom lugar para estudar Torá. Né? E se você fizer em casa sozinho, também é bom. Se você fizer com mais alguém, também é bom. Né? Não estou dizendo que algum deles é ruim, mas é bom. E se você se importa, é bom vir para tentar resolver. Se você falar, não está bom, então não venho, aí você nunca vai resolver nada, vai ficar nessa. Bom, agora eu vou entrar na construção do livro, quando a gente traduziu para português, decisões que a gente teve que tomar e guias de como usar o livro, tá certo? O que a gente teve que fazer para o livro funcionar? Para traduzir esse livro de inglês para português, né? Primeiro, tem muitos termos em hebraico que o Plaut mantém em hebraico dentro do texto, né? Mantém em hebraico. Além de tem os nomes também, que os nomes a gente vai falar daqui a pouco, mas e a gente tem que pegar esse texto em hebraico e reproduzir ele em letras latinas, né? Que é o alfabeto brasileiro, letras latinas. Então, isso chama-se transliterar. O objetivo da transliteração é eu pegar também pode ser a leitura fonética, né? É eu pegar um texto, uma palavra escrita num outro idioma, ok? E reproduzir para um leitor desse meu idioma, como ele vai falar, reproduzindo o mesmo som que o cara que vai ler naquele outro idioma, ok? Então, isso é transliteração. O objetivo da transliteração é fazer o leitor ler a palavra como se ele estivesse lendo em hebraico, ok? É difícil. Só funciona quando você pega a palavra, translitera e pega uma pessoa que não sabe hebraico e fala, lê, e fala português, lê. Aí ela lê e você fala, não, tá mal transliterado, porque esse cara leu não como tem que ser. Eu fiz isso muito
quando eu tinha uma secretária, eu fazia isso muito. Falava, lê aqui. Aí ela lia, falava, pô, transliterei mal pra caramba. E aí fui corrigindo e tal. Mas, evidentemente, a transliteração, então, é sempre uma estimativa, porque eu nunca vou conseguir reproduzir bem o som, e não tem regra, porque é como eu acho que tem que falar, né? Como você, no final, faz. Então tem regras. A gente acaba cada um inventando umas regras. E, obviamente, que a transliteração em inglês é diferente da português. Porque quando o cara lê uma palavra em inglês, não é igual como ler a mesma palavra em português. Então, não adianta eu pegar a transliteração do Plaut em inglês e usar para português, fica ruim. Você não sai o resultado. Então, você tem que realmente modificar uma a uma, né? E o método que funciona para transliterar é você fazer realmente o som, né? E tentar reproduzir o som. Se você fizer o método de cada letra em hebraico, eu vou arrumar uma letra em português semelhante, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque o S em português pode ser S, pode ser Z, pode ser, né? Então, e tem letras em hebraico que não existem em português. Ok? Aqui botei a lista, algumas. Eu não sei se eu botei todas, botei o que eu lembrava, mas Sadik, isso aqui é uma letra que tem som de Sadik. Não existe isso em português. Isso aqui em português é muito próximo de TS. E o americano translitera isso com TZ. Não sei por quê. A gente aqui muda para TS, porque TS dá o som, TZ não dá. Não é Z, é TS. Ok? Ain é uma letra muda, nasal. Em hebraico, hoje moderno, ninguém mais fala o Ain. Na Torá falava um Ain. Então, você desaparece com ela, porque não dá para reproduzir. Rei é uma letra muda aspirada. Isso aqui é um X, né? A gente não tem em português uma letra X. Tem um X, mas nem sempre o X é X. Tá certo? Essas duas têm o mesmo som. Deixa a Marina louca. Deixa qualquer um que escreve hebraico louco. É Het e Raf. As duas é R. Tá certo? E é uma loucura. Muita gente faz algumas coisas interessantes que eu tentei fazer e não consegui, porque a galera que dava consultoria falou isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. A gente tem que... Porque tem muita gente que inventa letras. Aquilo H com sublinhado vira o R. Acho uma solução linda. Não deixaram botar. Um T com tracinho no meio viraria isso aqui. O tss, também não, então não usei. Né? Mas fiquei com pena danada. E tem algumas regras, né, que a gente botou no final. Então, cada vez que você no livro vê um CH, tá certo? O CH não tem som de X e tem som de R. Ok? É um RR. Então, Barehu é com 2 R's no meio. CH tem som de RR. Isso aqui é uma convenção americana e todo mundo no Brasil usa, e quando você não usa, ele fala, tá errado, tá errado. Uma vez aqui na área também falaram, tá errado. Eu falo, não tá errado, rapaz, isso aqui não tem. SH, que em português não quer dizer nada, é sempre X com xícara. Né? Um H mais uma vogal é um H aspirado, que é um R, igual Raul, rua, certo? Que você... uma rua carioca, não numa rua em São Paulo, porque em São Paulo é diferente. Então, funciona no Brasil, funciona no Rio isso aqui. Está escrito assim no livro, mais ou menos. E a gente não marcou a presença de letra muda dentro do texto, que muita gente faz, que é uma coisa que eu acho louco. Então, por exemplo, a paraxá da semana, daqui a 2, chama Be'aloter, você lê assim em hebraico. Aí, o Plaut, em inglês, ele bota B, ele tira esse E, porque ele bota bu, ninguém fala bu, e ninguém fala ba, isso aqui você fala Be'aloter, e ele não bota porque esse B, esse E é meio mudo, é um E curto, ele bota esse apóstrofo, e bota aqui um H no meio, porque tem um rei. Mas ninguém pronuncia esse rei, então tira ele fora. Tá certo? Porque não tem sentido de guardar isso e fazer o cara ter mais complicação para ler. Tá? Isso é outra coisa. Depois tem a questão dos nomes, tá certo? Que também a gente ficou alguns meses discutindo como é que faz os nomes. Tá certo? Porque como é que eu boto Moisés? É Moisés ou é Moshe? Qual é a opinião de vocês? O que é mais confortável? Abrão. Abraão ou Abrão? Hã? É porque no hebraico... Está escrito em hebraico. Hebraico é Abraão. Isso. A som em hebraico é Abraão. O som em hebraico é Moshe. E justamente isso que eu ia falar. No hebraico, isso fala de uma forma diferente. Esse é Avraham. E aí, justamente, quando traz para o português, é Abraão. Então, justamente, mas aí é aquele que já tem o conhecimento marco hebraico, eu acho que dá para poder falar Avraham. Não, é um nome. Vou botar Yaakov ou Jacó? Yitzhak ou Isaac?
né? E a gente ficou muito nessa discussão, e tem muita gente que fala que é interessante manter os nomes da transliteração hebraica, porque você vai dar o som da Torá, tá certo? No final, a gente decidiu não. Decidiu uma coisa assim, híbrida, que é muito discutível, mas a gente foi a decisão que a gente tomou, de botar as palavras, os nomes que são comuns em português, botar eles em português. Então, Moisés e não Moshe, ok? Abraão e não Avraham. Isaías e não Yeshayahu. Eu acho que se eu falar Yeshayahu, a galera não vai saber que é Isaías. Agora, se eu falar Abraão, vai. Então, entendeu? Botar os nomes como, basicamente, a gente acha que as pessoas entendem. Agora, quem é esse a gente acha? É o pessoal que fez o livro. Esse pessoal que fez o livro Não. Eles podem errar. O objetivo é que todo mundo entenda. Então, cada vez mais, o mais fácil possível, para que as pessoas possam entender facilmente, é o melhor. Então, a gente fez isso com os nomes. E depois a gente botou... Mas agora, não todos os nomes, porque tem nomes que em português não se usa. Por exemplo, esse nome que está aqui, ó. Melchizedek. Quem é? Alguém conhece alguém que chama Melchizedek? Noé ficou Noé ou não? Hã? Noé ficou Noé? Noé ficou Noé. Pois é. Noé ficou Noé. Hã? Mas o Melquisedeque a gente já ouviu falar, né? Não, você vai botar Adão e Eva, botar Adam e Havá? Não. Não vai. Então, por que Noé não? Agora, tem nomes que não se tem em português. Melchizedek. Então, eles traduzem... Quem resolveu fazer tudo em português, bota Melquisedeque. A Melquisedeque, pelo amor de Deus, é um nome horrível. Coitado do rapaz que já morreu, mas é um nome muito ruim que ninguém usa. Então, por que eu vou fazer isso? Né? E outro que... E quando... Oi? Isso é horrível que ninguém usa. É isso mesmo. E Intraduzível, né? quando eu vou... E quando o nome em hebraico é muito diferente do nome em português, também botamos o nome em hebraico. Jonathan e Jonatas. Jonatas... Não, é Jonathan, né? Então, é um critério arbitrário, né? Mas a gente usou ele, e também na questão de traduzir o nome da Paraxá, né? A gente não traduziu, a gente manteve o hebraico. Então, Paraxá de Noar, ok? Paraxá chama Noar. Noé, não sei o que. A Paraxá chama Shoftim, não chama Juízes, tá certo? Porque aí fica muito complicado. Então, não traduz o nome da Paraxá, e traduz os nomes. É uma decisão difícil editorial de ter. A gente tomou uma decisão e pronto. Essa decisão híbrida, Fala alto. Essa decisão híbrida, no segundo critério... Não, tem um critério. Parece estranho. Tem um critério. O critério é assim, eu que decidi. Critério bom pra caramba. Melhor, né? Não. A explicação é boa. Não era melhor ter um critério... Mas fizemos um critério único, que é esse. Senão, se eu botasse tudo em hebraico, eu ia criar dificuldade para Jeremias. Como é que fala Jeremias em hebraico? Não, Yermial. O nego ia achar que era um gatinho. Yermial. Cara, é ruim. Entendeu? Tem nomes que são muito longe de onde a gente está. Então, a gente fez isso aí, foi uma decisão. Isaac é com Isaac ou Isaac? Isaac é Isaac. I-S-A-Q-U-E. Isaac. Q-U-E. Sei lá, não sei se eu botei também Isaac, tem que ver. Agora eu não me lembro. Eu sei que se é Isaac, é Isaac no lugar todo. Isso a gente fez. Agora, eu acho que não sei, não me lembro. Não me lembro mesmo. Me lembro que a gente discutiu muito Isaac também. Bueno. Então, essa aqui é a questão dos nomes. A outra questão é a questão das expressões, né? Tem um critério de usar o habitual em português. Tem dois exemplos aqui bons. Sarça ardente, ok? Em português, nós falamos sarça ardente, que é fora do hebraico, porque o hebraico é sneboer, que quer dizer arbusto que pega fogo, ok? Deixou Isaac. Isaac com I-S-A-A-C. Ok. Que é o correto. Tá bom, então eu gostei que o Hélio gostou, tá bom. Então, Isaac. Mas sarça ardente nem é igual. O inglês traduz sarça ardente e fala burning bush. O inglês traduz... Então, o livro em inglês traduz burning bush. Se eu traduzir burning bush a português em arbusto ardente, o arbusto que pega fogo, todo mundo fala, não, Raul, é sarça ardente. Da onde veio sarça ardente? É uma boa pergunta, porque
Não sei, porque sne, em hebraico, quer dizer arbusto mesmo e não sarça. Sarça é um arbusto, ok? Mas sne quer dizer arbusto, né? Então, você não pode chegar e falar, vou traduzir do hebraico igual, vou traduzir do inglês igual, porque o leitor brasileiro ia ter dificuldade à toa, né? À toa. Só uma curiosidade, então o original mesmo é arbusto verde? O original mesmo é Sneboera, arbusto que pega fogo. E nesse caso, você botou uma nota de tradução? Botei. É a tradução brasileira, NTB. Né? Tem nota de tradução na tradução brasileira. E ficou assim. Acho que ficou legal. 10 mandamentos também. Em hebraico não é 10 mandamentos. Em hebraico, os 10 mandamentos são 10 declarações. A Sará de Brota. São 10 declarações, não são 10 mandamentos. E o mundo inteiro usa 10 mandamentos. Em inglês ele fala Ten Commandments. O mundo inteiro usa 10 mandamentos, mas não é a tradução do hebraico, 10 mandamentos. A gente usa também a expressão mais habitual aqui, não sei o quê. O bezerro de ouro, que também essa é parecida. Tem várias expressões, eu não vou lembrar aqui todas. Então, também são decisões que a gente teve que tomar ao longo do texto, não sei o quê. Então, teve um grupo, está aqui na frente, falei na semana passada. Karen e eu somos os diretores, e teve um grupo de consultores aí, que está aí listado na segunda página, sei lá. Um deles é o Ricardo Gorodovitz, então, o Urilan, o Leonardo Lanatti, teve um grupo de pessoas da CIP, da área e tal, e rabinos. Muito bem. A outra coisa sobre o nome de Deus. O nome de Deus é um problema, né? Como é que eu traduzo o nome de Deus? É um problema. O Plaut basicamente resolveu esse problema para a gente, porque o Plaut botou em muitos lugares Lord, que a gente traduziu como Senhor, em alguns lugares Eternal, que a gente traduziu como Eterno. Tá certo? Então a gente foi lá do Plaut, mas a gente botou essa nota no começo do livro, que é a questão do gênero de Deus, né? Então a gente botou. Esse aqui exatamente está assim no livro. O substantivo Deus, não dá para ler aqui direito, mas eu vou ler. O substantivo Deus em português é masculino, e as regras de linguagem impõem artigos e adjetivos referentes ao substantivo, que artigos e adjetivos referentes ao substantivo acompanhem seu gênero. Em consequência, os textos desse livro se referem a Deus sempre no masculino. A gente botou essa notinha dizendo, porém, Deus do judaísmo não é entendido como tendo gênero, nem masculino nem feminino. Assim que convidamos a leitora e ao leitor que aplique uma lente isenta de gênero em todas as referências ao Criador, entendendo que podemos ler eterno ou eterna, senhor ou senhora, misericordioso ou misericordioso, e assim por diante. Ok? Então, Deus ficou dessa forma, sempre no masculino, sempre no masculino, sempre no masculino. Antigamente isso não atrapalhava ninguém. Hoje em dia... Eterno. Hoje em dia as pessoas se incomodam muito com isso, mas antigamente ninguém se incomodava com isso, mas de qualquer maneira colocamos porque é algo hoje em dia fundamental pontuar isso. Depois a questão de gênero, né? O hebraico é um idioma sexomaníaco. O hebraico é um idioma gênero maníaco. O inglês não tem gênero, substantivo não tem gênero, né? Como? Como árabe, né? Como árabe. Eu não conheço árabe, mas eu acho que deve ser. Mas hebraico tem... O português, os substantivos têm gênero. Já é uma língua com mais gênero do que o inglês. O hebraico, o verbo tem gênero. É complicado. Eu sento é masculino. Se a mulher fala eu sento, é outra palavra. Ani yoshev, ani yoshevet. Então, fazer uma tradução gênero livre do hebraico é absolutamente impossível, né? Principalmente a português. Então, a gente fez a tradução não é gênero inclusiva. Tá certo? Existe uma tradução gênero inclusiva, que é essa do CJPS, que eu vi, achei que, para português não vai servir nada e tal, então a gente botou isso aí. Tá certo? Ficou sem gênero, ficou um gênero sempre masculino Deus, português, né? E o estilo, né? Isso acho que é fundamental aqui também. O resto também era importante, mas isso aqui é mais. A gente tentou fazer um estilo que tenha uma leitura fluida. Vou mostrar muitos exemplos aqui onde tentou fazer leitura fluida e qual é a diferença da leitura não fluida e mais original ao hebraico, mais aderente ao hebraico, mas
a leitura tem que ser fluida em português, como tem que ser fluida em hebraico. Se a leitura é fluida em hebraico, ela tem que ser fluida em português. Não tem sentido eu traduzir uma coisa que é fluida em hebraico, uma coisa que não é solene em hebraico, para algo solene em português. Por que eu faço isso? Oi? A Torá bastante. A Torá bastante, sem dúvida, mas do hebraico bíblico, daquela época, né? Que tem regras diferentes. Então, a gente sempre tentou botar fluido e solene quando é solene, e coloquial quando é coloquial. E isso é um trabalho grande, porque depende muito de você entender qual é o contexto. Você não pode, o tradutor qualquer, qual é o contexto? Tem que entender o contexto. Então, quando Esaú e Jacó estão lá brigando pela primogenitura, não tem nada de solenidade ali, um xinga o outro ali. Ou quase. Então, por que eu tenho que fazer um negócio todo? Vossa Senhoria vai... Não. Vossa Senhoria aqui não. Mas tem lugares onde sim é solene. Então, ali sim eu posso botar. Tradução do King James, a Bíblia para inglês, básica do cristianismo e tal, em inglês, ela é toda solene. É toda solene. Eu acho que isso é um erro. Né? E aquela história. É uma violência acreditar que Deus só fala de forma solene. E é uma desacralização. Você está dizendo que Deus só pode falar de uma certa forma. Isso por quê, meu amigo? Quem é você para dizer Deus como Deus pode falar? Não é? E aqui, então, vou dar um exemplozinho aqui de uma tradução. O cara faz uma que é da lei de Moisés, que quer fazer uma linguagem bem solene, e da tradução que a gente fez. Aqui, olha só essa frase. E todo que abrir a matriz da jumenta, remiloás por carneiro, e, se não o remires, quebrar-lhe-ás a cerviz. Ok? Cerviz é o quê? É a nuca. Quem aqui fala cerviz quando quer falar nuca? Zero. Né? Abrir a matriz da jumenta. O que é abrir a matriz da jumenta? É o primogênito. É o primeiro filho que sai. É o filho que abre a matriz. O hebraico fala assim. Né? Então o cara vem e bota, abrir a matriz. E ninguém vai entender isso. Ninguém vai entender. Essa frase aqui, você pergunta a qualquer pessoa, não tem a menor ideia que é isso. Remiloás, tem essas mesóclises maravilhosas. Remiloás, o que é remir? Remir é mais fácil, que é recomprar, né? Como é que a gente traduziu isso? Mas o primogênito, em vez de abrir a matriz da jumenta, você resgatará, né, com um cordeiro, e se não resgatar, quebre sua nuca. Então, muita coisa a gente mudou para fazer esse estilo mais fluido, né? Mais fluido. Oi? E mais compreensível. A história aqui é a seguinte: o primeiro animal de cada rebanho, o primeiro filho, a primeira cria de cada animal, você tem que dar para o templo. Tá certo? Essa é a lei. Mas o jumento era um animal muito caro. Né? O jumento é a BMW daquela época e o cordeirinho era a bicicleta. Então, ele não mandava você dar um jumento para o templo, porque era caro. Era um animal que procria menos do que o carneiro procria muito, não sei o quê. Você fala, quando é jumento, dá um cordeiro no lugar, mas se você esquecer de dar o cordeiro, você vai ter que matar o jumento. Então, você quebra a nuca do jumento. Essa é a lei. A gente não usa mais ela, né, porque a gente não dá mais nada para o templo e a gente não tem mais jumento. Pelo menos não de 4 patas. A gente tem agora de 2 patas jumentos, realmente interessantíssimos. Então, essa questão do estilo também, tentando sempre fazer o mais fluido possível, A gente vai ver mais exemplos para frente. E a última grande coisa da construção do livro, essa questão do né? Essa conjunção bíblico, que é a letra Vaf. Ok? Vaf, se você traduzir ela literalmente, é sempre E. Né? Se eu falar ani, ve, atá, eu e você. Não tem outro. Mas o hebraico bíblico não usa o Vaf dessa forma. É outra gramática, mudou. Mudou muito, 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 muito. E as pessoas traduzem a Torá e você vai ler. Qualquer coisa que você vai ler de Torá, você vai ler. E disse, e isso, e aquilo outro, porque o cara traduz esse esse Vaf como se fosse E, mas ele não é. Ele não é. Ele tem duas funções. Né? Ele pode mudar o tempo do verbo do passado para o futuro. Se eu boto ver e um verbo no passado depois, em hebraico bíblico, isso é o futuro. Hebraico bíblico tem passado e presente, não tem futuro. Futuro é o ver com uma coisa atrás, com o passado atrás. Então as pessoas
Por exemplo, 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. E esse fará é vá a cita. Esse vá aqui é o ver. Né? A cita é o passado de fazer, do verbo fazer. Fez. Quando eu falo vá a cita, é fará. Você fará. Entendeu? Então, aí o cara me traduz e fará. Né? Esse é aqui, bom, esse é daqui é da conjunção mesmo, mas, de qualquer maneira, ele não é exatamente o o tempo todo. Além do que, a Torá não tinha esse critério de ponto, vírgula, 2 pontos, aspas, não tinha. E também, o hebraico bíblico não tinha. E também não tinha preposições, etc. Assim, etc. Então, o ver muitas vezes serve de ponto, muitas vezes serve de vírgula, muitas vezes serve de preposição, tipo quando, enquanto, apesar, etc. Né? Conjunções, não preposição. Então, cara, a diferença do texto quando você lê, quando a pessoa usa a gramática bíblica em vez de usar a gramática do hebraico moderno, e o texto que você leu sem, é braba. Aqui, ó. Então, aqui é o Plaut, ok? Então, olha como é que está esse texto, todo mundo conhece essa história. Um dia, quando Jacó cozinhava um ensopado, Esaú voltou do campo, e esse um dia está entre colchetes, porque isso não está no texto. Eu sempre, quando não está no texto, o Plaut marca. Isso aqui eu inventei. O texto começaria aqui. Quando Jacó cozinhava, ele botou um dia. Esaú voltou do campo, ele bota a explicação de caça. Ok? Ele também não precisava, mas ele bota. Ele estava faminto e disse a Jacó: estou faminto, deixe-me engolir um pouco dessa coisa vermelha. E aí está entre parênteses aqui. Ó. E é por isso que ele foi chamado de Edom. Esse parênteses que está na Torá, isso. Né? Só que está sem parênteses, evidentemente. Jacó disse: venda-me o seu direito de primogenitura aqui e agora. E Esaú respondeu: aqui vou morrer. Quer dizer, eu estou morrendo de fome, vou morrer de qualquer maneira. Do que me serve o direito de primogenitura? Né? Essa é a história. Mas Jacó disse: confie para mim por juramento aqui e agora. Então, ele lhe jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó, então, deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e partiu. Tá certo? Que é um negócio... Esse final aqui é bem interessante, mostra como Esaú não pensou no que está fazendo. Ele comeu, bebeu, levantou e foi. Ele cagou o que estava fazendo. Agora a tradução da lei de Moisés com todos os ex possíveis. E cozinhou Jacó um guisado. E veio Esaú do campo, e ele estava, entre parênteses, cansado. E disse Esaú a Jacó: enche-me a boca, rogo-te dessa lentilha vermelha, que eu estou cansado. Por isso chamou seu nome Edom. E disse Jacó: vende-me como o dia, ele bota entre parênteses claramente, sua primogenitura a mim. E disse Esaú: eis que caminho para a morte. Para que era a primogenitura? Disse Jacó: jura-me como o dia. E jurou-lhe e vendeu sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu para Esaú pão e cozido de lentilhas, e comeu e bebeu, levantou-se e foi-se. A gente tem 6 ex, eles têm 14 aqui. Tá certo? Nesse textinho aqui tem 14 ex. A gente achou só 6. Inclusive, 2 desses 6 são nessa história do claro como o dia, que a gente traduziu como aqui e agora. E ele bota vende-me como o dia. O que quer dizer vende-me como o dia? Tá certo? Está escrito no Torá assim, vende como o dia. Claramente, né? E a gente então achou uma maneira de falar isso diferente. Então você vê que esse texto aqui já começa com esse e que não precisava, tá certo? E disse Jacó a Esaú. Então você vê como é que é. Quando Jacó cozinhava, Esaú voltou do campo de caça, ele estava faminto, aquele ali é um ponto. E disse a Jacó: eu mesmo, estou faminto, deixa-me engolir um pouco dessa coisa vermelha. Então, é muito mais fluido, você lê muito melhor e você tira aquele problema de ler a Torá que você não entende. Porque, todo mundo que já tentou ler a Torá esbarrou nisso e fala: mas que linguagem esquisita, né? E realmente não precisa. Então, esse é um texto muito bonito, porque preste atenção nisso. Isso não é um mérito nosso, do tradutor brasileiro, isso é um mérito de quem traduziu para inglês, né? Porque fez esse texto assim, bonito e tal. Tá certo? Então, aqui... Eu não entendi. Em inglês é fácil de ler também? O inglês é parecido com aquilo. Aquela parte primeira O português, o de cima, o Plaut ali,
O inglês e o português, a ideia é o mesmo livro. Mas outras traduções. Essa aqui, não. Essa aqui é da Lei de Moisés. Outras traduções em inglês tem de todos os tipos. Né? Eu peguei a da Lei de Moisés, que é o que a gente usava na área. O que eu quero falar aqui é que na área, a gente tinha um problema, que é, de vez em quando, a gente interessava alguém. Não é sempre que a gente interessa alguém, mas de vez em quando interessava. Quando interessava o cara, você dava para ele um livro. E esse livro é impossível de ler. Né? Quando ele lia e entendia, ele arrepiava os cabelos. Porque tem coisas que o cara fala, não quero. Né? Então, esses eram os problemas que a gente tentou resolver. Tá certo? Vou mostrar aqui um pouquinho agora. Vamos entrar agora nas partes do livro e mostrar mais ou menos o que cada parte fala. Então, primeira parte, nota de tradução. Tá certo? Então, isso aqui é o texto que todo mundo conhece da Torá, pelo menos conhece isso, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim be'aretz. Como é que a gente traduz? Como é que o Plaut traduz? Quando Deus estava para criar. Tá certo? É uma tradução muito pouco usual. Né? Todo mundo fala, no princípio, Deus criou. Não é assim? Bereshit bara Elohim, no princípio, Deus criou. Ele traduz quando Deus estava para criar. E se dá o trabalho de explicar. Isso aqui está no começo da página, no final da página tem isso aqui. No rodapé está isso aqui. Tá certo? Quando Deus estava para criar. Bereshit bara Elohim. Outras traduções apresentam-se como no início Deus criou. Nossa tradução segue Rashi, que diz que se o objetivo principal fosse ensinar a ordem na qual a criação se deu, a primeira palavra teria que ser escrito Barishoná, no início. E Bereshit não é no início. Né? Estudiosos posteriores utilizaram a tradução no início como prova de que Deus criou a partir do nada, do latim ex nihilo. Isso aqui é uma coisa filosófica importante, né? De que Deus não criou o mundo a partir de alguma coisa que existia, sim a partir do nada. Tá certo? Então, ele fala que algumas pessoas traduziram assim para isso. Mas não parece que o autor bíblico estivesse preocupado com essa questão da origem da matéria. Sobre a criação da luz da ciência, veja a página 6. Então, ele aqui fala para você. Eu, Paulo, traduzi quando Deus criou, estou indo de acordo com o que Rashi falou. Rashi é um comentarista da Idade Média. E não com o que muita gente outra falou, não sei o quê. Então, você já tem uma ideia de que nunca tem um caminho. Tem vários caminhos. Ele escolhe um caminho e me explica por quê. Isso ele faz o tempo todo. Dá um caminho e escolhe por quê. Com isso, você pode também escolher o teu caminho. E também achar o porquê do teu caminho, se você tiver vontade de estudar, de não sei o quê. Então, é super interessante isso, né? Então, esse é um exemplo de nota de tradução que é um de dezenas de milhares que tem dentro do livro, onde ele vai dizendo, aqui eu traduzi assim, mas Rashi fazia isso, e Ben Ezra fazia isso, e eu escolhi aquilo, porque aquilo combina com aquilo outro, porque eu acho que. Todo mundo pode achar que ele também se dá esse direito. Né? O Plaut. Depois tem outra questão aqui, que é a questão dos Midrashim. Né? Todo mundo sabe o que é Midrash? Se alguém não sabe, fala. Todo mundo sabe mesmo? Sabe. Tem certeza. Então, isso que a gente falou na semana passada também. Muita gente... Bernardo, você sabe mesmo o que é Midrash? Então vou te falar. Midrash é um... Porque senão não tem graça. Você gasta um tempão para vir aqui, depois você não entende. Midrash é uma história rabínica originada pelo texto da Torá. A Torá fala uma coisa, às vezes muito condensada, e os rabinos falam, quando isso aqui está escrito aqui, na verdade aconteceu foi aquilo. Então ele inventa uma história, ele faz uma prédica, inventa uma história. Ok? Muitas vezes a história está bem relacionada, muitas vezes é uma viagem. Ok? Mas o judaísmo é essas viagens. Já ouviu falar de Abrão, que quebrou os ídolos do pai? Isso é um midrash, isso não está na Torá. A Torá não fala que o pai de Abrão tinha uma fábrica de ídolos. Não fala. Todo mundo hoje jura que tem. Né? Uma vez eu peguei para um amigo meu e falei, então, está aqui, lê aí. Acha aqui, cadê as fábricas? Não tem. O texto da Torá não fala. É um midrash, é uma história que fala Abrão descobriu que não podia adorar ídolos porque ele viu o pai dele fazendo ídolos. É uma boa explicação, mas não é o que está na Torá. E o problema de midrash é que se você... Tem muitos que são tão incorporados à tradição que todo mundo fala, Abrão tinha isso, o pai dele não sei o quê. E se você, então,
além de falar isso, incorpora na tradução, dizendo na Torá está escrito isso, aí você está realmente falando que o Midrash é a única interpretação possível daquela passagem. Isso é aquela coisa que empobrece enriquecendo. Ele enriquece com o Midrash e empobrece pela não possibilidade de outras interpretações. Então, é cheio esse texto aqui que a gente usava na sinagoga, a lei de Moisés, era cheio de midrashim disfarçados. Aqui é um dos primeiros que eu vi aqui na área, que me deu também vontade de começar a traduzir. Porque ele fala assim, está lá na frente, lá em Dvarim. Então, você recitará o seguinte dentro do Eterno, seu Deus. Isso aqui é a página do Plauto, tá? Meu pai era um fugitivo arameu. E continua. Ele desceu ao Egito, etc, etc. E a lei de Moisés, tá certo? Traduz assim, e falarás em voz alta e dirás o nome do Eterno. Bom, então você recitará o seguinte diante do Eterno, é mais ou menos isso, tá certo? Do Eterno teu Deus. Lavan, o arameu, quis fazer perecer meu pai. E esse desceu para o Egito, aí esse desceu para o Egito, está aqui direitinho. Aí você fala, Labão? Onde está escrito Labão aqui no texto do hebraico? Está escrito Arami Oved Avi, Vaera de Mitzrayim, e desceu para o Egito. Aonde tem Labão no texto? Não tem. O texto da Torá não tem Labão. Então, Labão é uma invenção midrástica de que, quando a Torá fala Arami Oved Avi, que a gente vai ver o que quer dizer exatamente cada palavra dessa, está se referindo a Labão. Então ele fala que esse arameu é Labão. Garanto que é porque eu sou o rabino que disse que é, então é. Né? Mas a garantia é só ele, porque o texto não fala isso. Né? Então, olha aqui que o Plauto escreve sobre isso. Primeiro, a tradução dele é a tradução muito mais perto do hebraico do que a tradução da lei de Moisés, que inventa um negócio completamente. Né? E o Plauto, então, escreve isso aqui. Tá certo? Está aqui nos ensaios dele. Então, ele vai explicar essa frase. Arami Oved Avi. 3 palavras, nenhuma das quais inequívoca nesse contexto. Essas 3 palavras são complicadas no contexto da história. Tá certo? Arami, normalmente significa arameu. Ok? Oved, que em hebraico moderno é perdido aqui. Ler leibud. Vai embora, desaparece. Né? Quando alguém te manda ler leibud, ele está falando em hebraico, vai para M. Certo? Então, você, quando ouvir isso, você cuidado, porque é uma coisa ruim. Suicidar é leite e abeda, se desaparecer, se fazer desaparecer. Ovelha, desaparecer. Então, ele fala que poderia dizer perdido ou perder, isso no hebraico moderno, ou perdendo-se, mas também o motivo de estar perdido. Então, ele fala que o ovelha é uma coisa de que está perdido, você desapareceu, você não sabe cadê. Avi quer dizer meu pai, mas também meu antepassado. Nossa tradução traz, Plauto falando, meu pai era um fugitivo arameu. Essa poderia ser uma referência a Abrão, que ao deixar Haran, poderia ser dito de arameu. Ou, mais provavelmente, Jacó, que fugiu de Labão. O problema é que Abrão não era um fugitivo e Jacó não era arameu. Tá certo? Então, quem é esse cara? Outras traduções trazem. O arameu tentou fazer com que meu pai se perdesse. Isso é, fosse destruído. E o arameu era tido como Labão e o pai como Jacó, a quem Labão tentou destruir. E aí você justifica esse midrash aqui, essa história aqui, quer dizer, essa interpretação, justifica aquela tradução que é feita pela lei de Moisés. Ele não está inventando. Ele está pegando uma interpretação rabínica e falando, é isso que quer dizer. É isso que quer dizer. E ele está falsificando com uma alegria total. Né? Porque ele bota esse texto em hebraico de um lado e esse texto embaixo do outro. Labão, o arameu. Aí você quer tentar ler em hebraico, você fala, cadê Labão aqui? Aí você lê a página inteira e não tem Labão. O problema específico que você tocou aí, da lei de Moisés, é que isso leva a uma certa xenofobia que parece que o Masliach gostava de onde ele tirou. Tem muita xenofobia pelo texto todo, assim, induzindo a gente a ver, digamos, inimizades aonde não tinha. Então, acho que você entrou no meu escritório hoje, viu o que eu estava fazendo, está falando isso, que eu vou falar sobre isso agora. Né?
Aqui não é agora, é no próximo slide. Mas aqui é outro exemplo fundamental de Midrash introduzido dentro da Torá, do texto, da tradução, que não é o que está escrito de jeito nenhum. Então, esse aqui é um texto muito, muito importante, que é... Bom, também é, mas esse aqui é mais. É quando Deus está entregando as segundas tábuas da lei para Moisés. Então, se você já fez o Rosh Hashanah aqui, você... Adonai, 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 Dechanun, não sei o quê. Quando ele fala isso, a gente repete isso quantas vezes em Rosh Hashanah? 132, pelo menos. Hã? Yom Kippur, mais outras 500. Então, o texto é assim. O texto traduzido pelo Plaut é assim. O Eterno passou diante dele e proclamou. Dele aqui é Moisés. É engraçado porque o Eterno, ele falou o nome dele mesmo, né? Eterno, Eterno, Deus misericordioso e benevolente, lento para irar-se, abundante em bondade e fidelidade, que estende a bondade até a 10ª geração, perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, contudo não perdoa toda a punição, mas visita a iniquidade dos pais, dos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª gerações. Tá certo? Então, isso aqui é o Plaut, né? Depois a gente vê o que quer dizer isso, mas aqui como é que está na lei de Moisés. E passou a divina presença do Eterno. Tá bom, ele fala que a divina presença, porque Deus não pode ter passado, tem que ser algo mais esotérico. Diante dele, que é Moisés, se proclamou: Eterno, Eterno, Deus piedoso e misericordioso. Ok? Tardio em irar-se. Ali está lento para irar-se, tardio em irar-se também não é ruim. E grande benignidade e verdade. Está ali, abundante em bondade e fidelidade. Está bom, grande, abundante, está bom. Que guarda benignidade para 2000 gerações. Que estende a bondade até a 1000ª geração. Ali bota a 1000ª, que fala 2000, porque o hebraico é várias. Alpaim quer dizer muitos milos. Então ele bota 1000ª. E ali ele bota 2000. Porque o hebraico moderno, Alpaim é 2000. E que perdoa a iniquidade, rebelião e pecado. Perdoa a iniquidade, transgressão e pecado. A questão do pecado e tal é uma coisa que eu não vou discutir hoje, porque isso não dá tempo. E não livra o culpado que não faz penitência. Que não faz penitência. Porque aqui ele fala, contudo, não perdoa toda punição. Aqui ele fala que não perdoa quem não faz penitência. Que penitência é essa? Visita a iniquidade dos pais dos filhos e nos filhos dos filhos sobre a 3ª e 4ª geração. Quer dizer, o que esse texto aqui quer dizer, essa frase, né? Dá as características de Deus, misericordioso, benevolente, que não se irrita com muita facilidade, bondoso, fiel, estende a bondade, quer dizer, se você estende a bondade por várias gerações, perdoa, por isso que a gente lê isso em Yom Kippur, direto em Yom Kippur a gente para aqui, a iniquidade, a transgressão e o pecado, e aí no final a gente não lê Yom Kippur, porque senão ficava ruim para Yom Kippur, e aí tem, contudo não perdoa toda a punição e visita a iniquidade dos pais e dos filhos, quer dizer, tá bom, Deus perdoa, mas as consequências que você fez, elas continuam para sempre. Essa é a minha leitura desse texto, que é muito complicado, né? Por que Deus não perdoa, não sei o quê? Porque as consequências continuam para sempre. Então, isso é mais ou menos o que ele quer dizer. Mas o cara aqui, a lei de Moisés e os Midrashim e muitos rabinos falam, não livra o culpado que não faz penitência. Mas penitência é um conceito que a gente não tem. Né? Não tem. Chegar para o rabino e falar, eu fiz uma coisa errada, qual é a minha penitência? O rabino vai mandar você para a igreja de São Terezinha. Lá você vai fazer penitência. Oi? 10 Ave Maria. 10 Ave Maria, 5 Padre Nosso e um pingadinho aqui. Então, essa ideia aqui, porque a ideia de que não perdoa toda a punição é tão difícil, né? Porque você não tem, então, uma certeza de que você vai ser perdoado. Não sei. O que ele quer dizer aqui na minha leitura, o texto quer dizer aqui na minha leitura é tudo que você faz tem consequência, cuidado para não fazer besteira. Porque vai respingar no teu filho e teu neto. Mas aqui a lei de Moisés introduz a questão da penitência. Então, o fulano que a gente dá esse livro aqui para ler, ele vai ler isso aqui em Yom Kippur e vai falar, qual é a penitência que eu tenho que fazer aqui para ser perdoado? Não vai perguntar isso? Porque está aqui, tem que fazer penitência. Então, o que eu tenho que fazer? Tá certo? E é um problema. É um problema. Porque absolutamente não é o texto da Torá, não é esse. Isso é uma interpretação rabínica, uma de várias, e ele escolheu essa. Fala. Não é culpa, não se sinta culpado.
Certo, mas você tem que fazer uma penitência para não se sentir culpado. Qual é a penitência? Esse conceito, o conceito judaico de você se livrar das coisas que você... melhorar as coisas que você fez, não é de fazer penitência, é de conseguir se melhorar, conseguir reparar o que você fez, conseguir o perdão da pessoa que você fez. Esse é o conceito judaico. E não o conceito de fazer uma penitência, agora eu vou ficar 3 meses em cima da árvore e aí estou limpo. Mas está escrito penitência. Tem uma outra coisa também que pode ser o Masliach não era brasileiro. Exato, mas esse livro foi revisto por várias pessoas. Esse livro aqui foi editado em 2001, certo? E eles continuam com penitência. Foi reeditado em 2001. Esse livro foi impresso em 2001. Reeditado em 2001. Mas esse é da lei de Moisés? É o mesmo do Masliach? Então, eu falei isso a semana passada. O Masliach fez o primeiro texto, em 60 e pouco. Depois teve 3, 4 edições novas. E esse aqui é de 2001. E esse aqui está aqui na frente. O Masliach, que é o texto original. Depois tem o Menachem Menedizendruk, o Jairo, o Davi, Gorodovitz e o Ruben Armanovitch. Todo mundo mexeu nesse texto. E deixaram penitência. Ok? Então, não dá para jogar a culpa no Masliach, porque realmente talvez ele não soubesse. Apesar de que penitência é um nome tão cristão que é meio difícil não saber. Janete. Vou eu de novo fazer um comentário. Enjoado disso, é que isso aí está em português. As pessoas que não são judias leem isso. Você sente muito no diálogo. Aí vem aquelas perguntas e diz para você está despreparado, porque você nunca nem viu, porque isso não é uma coisa judaica, então você passa batido nisso quando você lê, e aí, de repente, você está num meio que está discutindo contigo, te perguntando sobre o judaísmo, e diz, mas eu li na lei de Moisés, penitência, e você está me dizendo... E as pessoas fazem comentário baseado na palavra em português, que é muito complicado. Eu vou fazer uma pergunta aqui, isso com a visão de alguns rabinos que eu acompanhei. Penitência poderia ser a questão de um sacrifício? Não. Porque Não, ele não fala aqui. Ele não fala. E o texto em hebraico aqui, sabe qual é? Ele fala assim, visita a iniquidade dos... e o pecado, né? Não perdoa toda a punição. Em hebraico tem 2 palavras para isso, que é venaque, lo e naque. Fala assim, e limpar não limpa. Em hebraico está escrito exatamente, e limpar não limpa. Só isso. Tá certo? E aí continua. Ele vai visitar a iniquidade, etc. Mas o que está em hebraico é limpar não limpa. Ele não fala como não limpa e como limpa. Ele fala, Deus perdoa, mas limpar não limpa. É igual a mulher, que perdoa, mas não esquece. Vai para a vida toda. Não. Vai para a vida até o seu filho. Aí não. Aí ele fala, limpar não limpa. Pode ser que cabe a você limpar. Pode ser. Você pode abrir o que você quiser aí. Tá certo? Pode até você abrir para penitência, mas você não pode dizer que está escrito penitência. Porque não está. Está escrito limpar não limpa. Esse é o ponto. Então, quando fala, os rabinos dizem que isso quer dizer. Exatamente isso. Os rabinos dizem que isso quer dizer. Você tem que entender que cada rabino diz uma coisa. Então, é melhor você voltar no original e depois falar para o rabino, o que você acha? Entendendo que tudo que o rabino fala é o que ele acha, e não o que é. Será que o Davi e o Jairo foram no detalhe dessas linhas? Loiodê. Tem que perguntar para eles. Mas eu acho que algumas coisas... Vamos seguir. Eu acho que sim. Você está querendo achar uma desculpa para eles, mas não um livro culpado, ele podia acabar aí. Esse que não faz penitência, é difícil entrar sem querer, vai. Você falou que limpar não limpa, mas ali tem limite de gerações. Ou isso também é Midrash? Não. É 3ª e 4ª geração. Ele fala que a consequência vai até um certo momento. Então limpa. Mas o texto está assim. Trocando penitência por expiação, né? Se você quiser trocar, você publica um novo livro, bota expiação. Mas também não é expiação a tchuvá. Tchuvá não é expiação. Tchuvá não é penitência. Tchuvá é um arrependimento interno teu, não sei o quê. Olha, eu confesso que nem com tudo não pudor toda a condição também eu não consigo entender direito. Né? Não, mas eu entendo essa frase. É uma frase complicadíssima. E tem uma coisa interessante, fora do Plauto, fora da frase. A Torá
descreve Deus de uma forma muito complicada. A Torá se esforça para não deixar um Deus muito claro para a gente. Ela se esforça muito para Deus ficar oculto, meio... Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Ela tem uma vontade danada de não falar que é Deus. Muita vontade. Ela se esforça literariamente muito para isso. Aí vem, sei lá, Spinoza fala, não, Deus é imanente. O cara fala, não, Deus a gente não sabe o que é. Sei lá se é imanente, transcendente, se tem dente, não tem dente. A gente não sabe. E ponto. Para de especular em cima dele. Quando você especula, você é o dono. Deus... Então, agora você que sabe tudo, você que me diz o que Deus quer. Esse é o grande perigo. E a Torá se preocupa muito de não te dar muita clareza. Isso é bom. É muito bom. Isso é a ciência judaica e muito diferente de outras religiões. O Dario aqui fez um exercício com a gente uma vez, pega a subida de Moisés para receber as tábuas da lei aqui. Vê como é que... Faz um desenho, faz um roteiro. Você não consegue fazer. Ele às vezes está aqui, depois está lá, depois está aqui. O texto é louco. Né? Ele não tenta te dar. Vê lá a primeira visão, lá, o primeiro capítulo de Ezequiel. Tem precisão, Não. definição. Ezequiel que descreve a carruagem de Deus lá em Merkavá. Pega uma página de papel, pega um engenheiro bom, fala assim, está aqui a especificação, agora desenha esse negócio aqui, é uma carruagem. Não sai nada. Porque... Hã? Merkavá. O Mishkan sai direitinho. Mishkan sai direitinho. Sai. Mas Mishkan não é Deus, Mishkan não é a construção. Bom, depois tem os comentários adequados, né? Que é basicamente o que a Janete, mas eu não sei ainda se vai ser mais para frente. Então, isso que eu falo, comentários adequados, quer dizer, um comentário que está de acordo com o que a gente pensa. Nós, judeus modernos, liberais, pensamos. Então, aqui é a história de Diná, que é uma das histórias mais violentas e tristes da Torá. Diná, a tradução do Plauto bota um certo dia, filha que Leia dera para Jacó, saiu para observar as mulheres da localidade. Então, isso aqui é a história do estupro de Diná, e saiu para observar, saiu. Está aqui, a palavra saiu. De Rebeca e Raquel também foi dito que saíram e encontraram maridos. Diná saiu para uma visita com as filhas da localidade e foi estuprada. Ok? E aqui continua, né? Shechem, filho de Hamor, o Ivita, príncipe local, a viu, ele a tomou e a deitou no chão e a estuprou. Então, nosso comentário, o comentário do Plauto é esse, ela foi estuprada. O comentário da lei de Moisés é esse aqui. Bom, e tem mais esse ensaio aqui. Ele fala, a história de Diná expõe essa simulação de fé em toda a sua feiura, quer dizer, porque depois a história é muito feia, porque depois os irmãos matam toda a tribo, não sei o quê. O castigo de Jacó e seus filhos é tão fraco que intriga. Então, Plauto fala, essa história é ruim. Ela bota a gente numa posição ruim, né? Jacó, os filhos dele, todo mundo, é ruim. Essa história é ruim. Não tem saída boa para ela. Mas a lei de Moisés fala o seguinte, Diná, filha única de Jacó, entre 12 filhos, que deveria ser o adorno da coroa do patriarca. Quer dizer, a menina é o adorno da coroa. Os meninos são qualquer coisa, mas a menina é especial. Ok, podemos sair com isso. Se converteu em tristeza e vergonha da família. Ela foi estuprada, então a culpa é dela. Ela ficou a vergonha da família. Tudo isso porque Diná saiu. Ela saiu das tradições da decência da família de Abrão e espiou cruelmente sua imprudência. Severa lição que ensina a mulher, todas vocês, principalmente a virgem, já não sei agora se tem intercessão, a cuidar-se. E de como a curiosidade e a imprudência pode levá-la ao precipício. Olha que fofo. A gente dá isso para as meninas que fazem batismo. Ele fala, a curiosidade e a imprudência pode te levar ao precipício. Nada mais, nada menos que o precipício, porque você perdeu a virgindade. Porque você foi atacada, certo? Então, Por culpa dela. Hã? Por culpa dela. Por culpa dela, porque ela que saiu. Ela devia ter ficado em casa. Né? Não é? Porra, cara, isso aí é terrível. É terrível. Fala, Bernardo, fala alto para escutar. Não, fala. Não tenha vergonha, fala. Não, que eu acho problemático. Assim, é horrível. Esse comentário aqui não é uma tradução, isso aqui é um comentário, né? É um comentário. É horroroso. É pior do que da penitência. Né?
Porque a ideia, primeiro que dá a ideia de que a mulher tem a culpa de ter sido estuprada. Mas Depois, não remonta a época que foi. não sei. Como é que eu vou saber? Não sei. Machismo. Não sei. Eu leio o texto da Torá, não vejo Diná como culpada. Você lê o texto inteiro da coisa, ela não é culpada. Ela é a vítima. Remonta à época da tradução, né? Não estou falando. A da tradução, talvez. Sim, sim. Mas a gente continua entregando. Não da Torá. Também nos anos 60, isso aqui também não, né? Os costumes da época, talvez ela não deveria ser Ah, educada. não, é. Veja bem. Agora, isso. Não, eu sei. Não, mas esse é o grande ponto. Se a Torá, tá, fala dos costumes da época e eu não consigo levar ela para hoje, eu não tenho por que estar aqui. Não eu, a sinagoga. Mas olha, tem tanta coisa absurda na Torá. É porque você lê ela de uma maneira absurda. Não tem, não. Não tem? Não. Tem coisas que a gente não entende direito, tal, mas não é absurda, não. Esse caso aqui não é um deles, pelo menos. Esse caso aqui é claro que ela foi estuprada, que depois os irmãos ficaram violentamente tentar resgatar a honra dela e tal, e mataram todo mundo. E todo mundo, não só o cara que estuprou, com toda a galera lá, simpaticamente e tal, bacana. Essa é a história. Né? É uma história ruim. É uma história de violência, é uma história ruim. Os dois que mataram, que é Shimon e Levi, que você é Levi, né? Os dois ficaram assim meio para fora. Na hora que Jacó morre, ele fala: Shimon e Levi, vocês são violentos, sanguinários, não sei o quê. Cara, não é bonita. Não é bonita. E a culpa não é de Diná. Mas aqui a história toda, comentário do Masliach é a culpa é de Diná. E todo mundo que veio depois continua mantendo. E a gente dá isso para as meninas hoje. Dava. Entende? Mas é alguns que era na época. Qual época? 2001? Não, na época, Mas eles Na época da Torá. Na época da Torá, quer dizer, na época dos nossos antepassados. Não, também não. Também não, porque você lê o texto da Torá em hebraico lá, que não está aqui, mas lê e você não vai achar isso. na Torá tem lei de talhão. Mas não é assim. Claro que é, você tem a pena é de acordo com a punição. Você não pode fazer um roubo de 10 mil e ter que pagar 70 milhões. Não, a lei de talhão é isso. Mas vamos lá. Vamos lá. Claro, mas vamos lá. Se você pega o texto da Torá, ele não fala que ela foi culpada porque saiu, porque a curiosidade leva ao problema. Ela coloca muito pelo contrário, que o problema é o outro lá que estuprou, tá certo? De uma certa forma, tão ele, vai lá na página 2, 3, por aí, 230 e pouco. Tão ele que depois todo mundo mata, ele é morto, né? Toda a tribo dele é morta, que a culpa é dele. A Torá bota a culpa é dele, do estuprador, não da estuprada, né? Mas aqui não. Aqui ela que leva ao precipício. Então você pode tentar, mas não. Você vai talvez 0,2% das meninas que lerem isso vão achar isso. O resto vai achar que não. E realmente a curiosidade é ruim para mim. É melhor não ser curiosa, é melhor ficar na casa do papai e mamãe até o casamento. Aí quando eu casar, eu vou saber o que é sexo, que são pessoas, que não sei o quê. Aí tá bom. Essa é a ideia que está aqui. Muito clara. Né? Muito clara. E ruim. A gente não pode continuar dando isso. Isso também é uma das coisas que me fez falar: não, chega, não pode, não pode. E depois comentários adequados, que isso é o que a Janete tocou. Mais um comentário que eu acho que é bem interessante também. Olha só que mimoso também aqui. Esse aqui é o Plau, que é legal. Depois, na próxima slide, tem o Lei de Moisés. Os israelitas, os judeus estão saindo do Egito, os hebreus estão saindo do Egito, e acabaram de sair, né? E continua assim. Os israelitas viajaram de Ramsés a Sucot, cerca de 600 mil combatentes a pé, além de não combatentes. Então, tinha 600 mil pessoas em idade militar e outras pessoas não combatentes. Além disso, uma multidão misturada de gente subiu com eles. E uma grande quantidade de gado. Essa multidão misturada, esse Erevrav, que está aqui em algum lugar. Aqui. Erevrav. Então, a Torá fala isso. Junto com os hebreus, saiu um monte de gente também. Só. Não fala mais nada. Não faz nenhum comentário quem são essas pessoas. Só fala isso. Então, o que o Plauto comenta? Multidão misturada. É um assunto que muita gente debateu no Talmud, debate até hoje. Semelhante a Asafsuf,
de Números 11 e 14. Essas eram pessoas da base do extrato social do Egito que se aproveitaram da oportunidade para escapar do seu destino. Ele escreve isso. Tá certo? Quem é esse pessoal? É um pessoal que resolveu também sair, porque também estava numa situação ruim no Egito. Aqui depois eu botei o outro, mas eu não vou nem passar nisso agora. Acho que não precisa. Acho que vai ficar meio fora do contexto. O comentário da lei de Moisés. Olha que fofo. O exegeta Rashi, o exegeta é o comentarista. Rashi é o principal comentarista da Torá, da Idade Média, século XI, explica que essa gente, entre aspas, a gente está entre aspas, porque já não é legal, já é uma gentinha. Era uma mescla de nações pagãs que aceitaram a lei de Israel. Okay? Em outro local, Êxodo 32:7, Rashi acrescenta que esse grupo de pessoas se juntou ao povo de Israel por iniciativa de Moisés e não por ordem divina. Deus não queria que eles saíssem. É o homem que fez eles sair. Tendo sido essa gente responsável inicial pela confecção do bezerro de ouro. Olha que fofo. Essa galera que saiu junto, que se juntou ao povo de Israel, são os convertidos. Essa galera é que criou a condição para o bezerro de ouro. Essa é a ideia de Rashi na Idade Média. Legal. Acho legal. Mas, pô, é só esse comentário que você vai fazer aqui? Não é um comentário que a gente quer fazer hoje, né? Então, ok. Aí você vai e você então fala assim, deixa eu ver o que está escrito lá em 32:7, Êxodo, o que está lá, né? Então, aí vou lá para frente. Moisés está em cima do morro, no Monte Sinai, e o povo fez o bezerro de ouro. Deus fala, desce que deu M lá embaixo. O Eterno disse a Moisés, desça depressa, pois seu povo, que você tirou da terra do Egito, agiu de maneira detestável. Tá certo? Então, o Plauto fala seu povo. Em sua ira, Deus fala seu em vez de meu. O Midrash traz a resposta de Moisés. Por que meu? Eles são seus. Ok? Então, isso aqui é o que o Plauto fala e faz um sentido. Olha aqui, a lei de Moisés fala. Eu não tensionava tirar o Erevrav, a massa de egípcios convertidos, os oportunistas, aqueles elementos que, vendo a aurora da redenção judaica, se juntaram ao meu povo num entusiasmo hipócrita, e que, uma vez integrados, haviam de amargar a vida dos meus filhos, desviando-os de sua integridade religiosa e moral. O Rashi escreveu assim. A gente entrega esse livro para o pessoal que está convertendo. Olha que bacana. Mas o Rashi escreveu. Mas o Rashi escreveu isso assim. Sim. O Lei de Moisés fala que Rashi escreveu isso, eu acho que ele deve ter escrito. Eu tenho quase certeza absoluta que ele escreveu isso. Você chegou já que erro de fonte primária. Mas aqui... Hoje já foi a interpretação do Maslia. Mas Rashi... Maslia fala que... Maslia fala que Rashi escreveu isso. Talvez só Maslia tenha escrito, mas Maslia escreveu porque você está na fonte primária ali. Então, o que está aqui, você não precisa ser fazer muito esforço para descobrir que a conversão não é um problema. Esse convertido que é o oportunista que se junta com a gente para fazer aliado, para se dar bem junto conosco, ele é que vai trazer o nosso desvio religioso e moral. Mas isso é o oposto de preparar para sobre conversão. É o oposto que a senhora fala sobre conversão. Isso, escapa rápido. Mas é o que está aqui. Ora, uma coisa similar? Não sei. Não sei se eu estou confundindo ou se também tem. Agora, esse é o comentário também, né? E a gente, de novo, usa esse livro aqui e dá ele no curso de conversão. Lê isso aqui. Aí o cara lê, tem gente que vai embora e fala, não quero mais, você não sabe nem por quê. Porque isso aqui é extremamente ofensivo. Oi? Quer não falar alto, não? Eu ia falar, igual a resposta que é dada hoje em dia. Se você for ficar um ano lá em Israel, estudando, não sei o quê, mas é forte. É bravo. É ruim. Esse é um comentário. Tem muitos outros, tá certo? Se a gente pegar isso aqui e for ler, tem muitos outros. E esse aqui é um demonstrativo do judaísmo ortodoxo. Muito bom. Eles usam isso direto, ninguém reclama. Muito bom. E acham isso também. Né? Uma vez, quando eu estava no Vada Hinur e tal, concurso de redação de sei lá que grau, 11 anos, 12 anos, todas as crianças do Rio fazem uma redação,
tem um concurso, terceiro prêmio, segundo prêmio, ganhou uma menina que falou que o judeu tem uma alma mais pura. Aí eu falei, vocês não podem dar prêmio para essa menina. E eu não era da comissão julgadora, só era o presidente do concurso, certo? Mas eu não sou da comissão julgadora. Não pode dar prêmio para essa menina. Perdi, deram. Certo? E ela, evidentemente, que com 11 anos, ela aprendeu isso na escola. Não foi a empregada dela que falou, nem o quitandeiro falou isso para ela. Nem eu vendo TV Globo. Ela aprendeu na escola que os judeus têm uma alma mais pura. Ora, já ouviu isso para tanta gente? Ele é judeu mesmo? Ou ele é convertido? Então, quantas pessoas não falam isso? Né? E aqui está aqui para saber por quê. Por que os convertidos podem fazer isso? E é lindo, né? Um entusiasmo hipócrita. Olha que lindo entusiasmo hipócrita. Que uma vez integrados, haveriam de amargar a vida. Uma vez que você bota os convertidos para dentro, eles vão amargar a nossa vida. Bonito, né? Lindo. Edificante. Edificante. Agora, para terminar, ok? Marina fez assim e está no slide 24 de 25. A Marina é uma profeta. Profetiza. Então, eu peguei o negócio dessa semana, tá certo? Paraxá dessa semana. Essa semana, Paraxá é Nassô. Janete fez um comentário no Wire News e eu peguei um textinho da Paraxá Nassô, assim, só para dar uma ideia da fluidez do texto. Não tem nada de muito complicado aqui, mas Cláudio, lei de Moisés. Né? Bamidbar ali, não sei o quê. O Eterno falou a Moisés dizendo: fale aos israelitas, quando homem ou mulher cometerem individualmente algo errado em relação a outro ser humano, quer dizer, se alguém roubar, fazer uma coisa, né? Quebrando assim a confiança do Eterno, porque o Eterno quer que você faça as coisas certas. Então, e perceberem a sua culpa, quer dizer, eles entenderam que fizeram errado, né? Confessarão o erro que cometeram, farão a restituição da quantia principal e lhes acrescentarão um quinto entregando a quem foi prejudicado. Então, se eu roubei de você 100 pratos, eu te devolvo 120. Ok? Parece o governo cobra 150. Se a outra parte tiver morrido e não possui parentes a quem seja feita a restituição, a quantia será paga e irá para o Eterno, para o sacerdote. Então, eu vou devolver, mas se outro cara já não existe mais, vou dar para o parente dele, para o herdeiro dele, e se não tiver mais herdeiro, então vai para o templo. Certo? Vai para a área, vai para a sinagoga. Vai para o sacerdote. Então, isso aqui é o que está na paraxá dessa semana, uma lei razoável. Como é que a lei de Moisés traduz? E aí você tem que ler os dois e ver, né? Se você consegue entender a outra. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, quando homem ou mulher fizerem algum dos pecados do homem, cadê a mulher? Né? Alguns dos pecados do homem, por falsear o nome do Eterno, será culpada aquela alma. E confessará os seus pecados que cometera e fará plena restituição da coisa, qual coisa? Da coisa. E acrescentará sua quinta parte, dará tudo aquele contra quem ele pecou. E se o homem não tiver herdeiro, para devolver-lhe aquilo que culpou, então o que restituir pela culpa pertence ao Eterno e será do sacerdote. Agora você dá para um garoto de 13 anos e fala assim: lembra o Bar Mitzvah? Lê isso aqui e explica no Bar Mitzvah. Certo? Você pega qualquer filho, neto teu que fez Bar Mitzvah e fala assim: agora me explica, porque isso aqui caiu no teu Bar Mitzvah essa semana, eu quero que você faça uma drachá sobre isso, que é o que tem que fazer. Se eu chegar para o meu neto, que é um garoto inteligente, né, porque é meu neto, ele não vai conseguir. Não vai, porque não dá para entender. Porque o sujeito muda do meio e confessará. Quem é que vai confessar os pecados? É o homem ou a mulher que cometeram a restituição da coisa e acrescentará sua quinta parte e dará tudo aquele contra quem ele pecou. E se o homem... Qual é o homem aqui? É o homem que está aqui? Não, esse aqui é o sujeito. É o cara que foi roubado, né? Já mudou. Então, é uma tradução. Toda semana eu estudo... Não toda semana, seria uma blasfêmia, mas volta e meia, antes de vir aqui para quinta-feira, eu dou uma lidinha na Torá, no Plauto, não sei o quê, e às vezes dou uma lidinha também no Lei de Moisés para ver. É totalmente impossível, a diferença é muito grande. Ok? Só falta um slide aqui, que é o seguinte. Tá vendo? Aqui é aquele livro que eu falei no começo, que é a tradução feminina da Torá. Ok? Ela é igualzinha, isso aqui está em inglês ainda, porque ele quer traduzir para português. Mas o texto aqui é igualzinho o texto atual,
A única diferença é que eles botam aqui, em vez de Deus, porque Deus é muito carregado de gêmeos, eles botam o tetragrama, Yud Rei Vav Rei. Então, and Adonai said to Moses. Ok? Então, se a gente algum dia quiser traduzir, fazer esse livro o comentário feminino, que não tem a mesma profundidade do Plaut, tem menos ensaios, menos textos, mas é interessante. A gente está com muito caminho andado, porque já tem o texto da Torá, que é metade desse livro, pronto. Então, um dia, vou chegar lá para aquela galera do Women for Reform e falar: vamos fazer um projeto de fazer tradução feminina, me arruma um patrocínio e vamos fazer. Ainda não vou fazer agora esse ano, nem ano que vem, mas daqui a uns 2 anos vou começar a fazer. Não, os ensaios são muito diferentes. O texto da Torá é o mesmo. Mas os ensaios são de várias rabinas. Eu li também alguns, também não achei muito legal. Eu acho assim... E... como se, digamos, a gente tivesse até hoje vivido num mundo machista e agora a gente é obrigado a viver num mundo feminista. Quer dizer, cai para o mesmo problema. Sim, pode ser, mas... Ai, que gracinha. Esse que vai fazer bar mitzvah. E vai ter que interpretar... Hã? Não, ano que vem. Que idade? Ele tem 12. Senão ele não... Hã?